Olá, pessoas lindas! Como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem, a desfrutar do solinho de inverno, se tiver solinho, ou a desfrutar de ver a chuva, que também é relaxante. Então, aqui estamos num dos últimos dias de sol, antes de uma vaga de chuva. E eu tenho estado com uma mega sinusite, provocada essencialmente por andar fora e dentro dos edifícios, porque os edifícios têm um sistema de ar-condicionado ou ventilação fechada, e então entre o dentro e o fora isto afetou-me bastante a sinusite. Tenho o nariz muito congestionado, por isso é que estou a falar desta maneira, o que me fez pensar que, se vocês tiverem algo semelhante ou tiverem o nariz congestionado por outro motivo qualquer, pode ser interessante para vocês saberem o tipo de medicamentos que podem usar. Medicamentos que vocês conseguem aceder aqui no Japão facilmente, que não precisam de ativar o vosso seguro para ir a uma consulta médica, para ter uma receita, etc. E que são coisas que os japoneses recomendam e que toda a gente usa. Então, eu tenho aqui algumas coisas. Estou num parque, no meio da rua, e estou a olhar para baixo porque tenho aqui a mala com algumas coisas. Não sei se tenho aqui tudo, mas tenho aqui algumas coisas. Então, existe um medicamento, por acaso, que eu não tenho aqui, que não é tecnicamente um medicamento, é um suplemento, é uma coisa de medicina tradicional chinesa que tenho estado a utilizar. Se vocês tiverem que usar um equivalente ao paracetamol para fazer coisas como descer a febre, porque é um antipirético, podem um bocado substituir isso por Tylenol, que é isto. Há caixas de 20, há caixas de 10, há muitas caixas diferentes. Há Tylenol com outras coisas adicionadas, tenham cuidado. Se vocês só querem a coisa do paracetamol ou se querem outras coisas adicionadas, eu prefiro tomar as coisas separadas, que é para não misturar princípios ativos de umas coisas e outras. Este é um daqueles sprays nasais. O Nasivin tem o mesmo princípio ativo que um spray nasal que eu utilizava em Portugal. Foi por isso que eu escolhi este, porque existem muitos sprays nasais para muitas finalidades diferentes e com muitos princípios ativos diferentes. Isto é só em SOS, porque, por exemplo, antes de dormir, não é infalível, mas ajuda um bocadinho. Depois tenho este aqui. Este é um medicamento da rinite alérgica e sinusite. Basicamente são comprimidos e ajudam a apertar os vasos aqui na zona da mucosa nasal e a controlar o nível de corrimento da mucosa nasal. Existe uma coisa mais específica para a sinusite. Este é mais para a rinite alérgica, mas também funciona. Tem um bocadinho de cafeína, então não o podem tomar imediatamente antes de dormir. Há vários medicamentos para alergias e coisas sazonais, mas esses não são propriamente os que é preciso agora para isto. E depois o clássico. Isto há em todo o mundo, minha gente, e é muito útil. E porque vocês vão ficar com a pele seca no inverno e o nariz seco por causa do corrimento, que sempre acontece nestas alturas, o niveazinho do creme para o corrimento. E pronto, isto é o básico e conseguem encontrá-lo em parafarmácias. Dicas para vocês: procurem por princípios ativos e não por nomes de medicamentos. Os medicamentos não são os mesmos. Vejam realmente os excipientes e todos os ingredientes dos medicamentos, obviamente, antes de os comprarem. Se tiverem dificuldade em entender, usem, por exemplo, finalidades como a do Google Lens. Vocês usam o Google, apontam a câmara para o pacote e ele diz-vos a tradução dos químicos que estão lá. E depois podem mostrar à pessoa da farmácia para comprar. É muito útil. Se vocês estiverem à procura de uma parafarmácia, podem utilizar esta cadeia. Não é a única cadeia de parafarmácias que existe no Japão, mas é uma que está muito presente, muito disseminada. Chama-se Kokokara Fine. Ou seja, a partir daqui estás bem. Se passares por aqui, fica tudo resolvido. Que eu acho um nome adorável. Existem centros comerciais como o Aeon Mall, também é uma cadeia de centros comerciais. Eu estou dentro de um Aeon. Existem às vezes viradas para a rua.
Aquilo que vocês querem ver quando procuram medicamentos, vocês querem ver escrito Cusuri. Aquilo que está ali. Cusuri é medicamentos, no sentido de medicamentos de venda livre. Alguns dos medicamentos de venda livre são análogos a medicamentos receitados, depende um bocado, há marcas de venda livre, há outras receitadas. Contudo, isto é uma farmácia com farmacêutico, o que significa que alguns medicamentos o farmacêutico tem que fazer-vos uma espécie de consulta e eles têm um documento em inglês e vocês têm que ler o documento e concordar com as coisas. Tudo o que tiver Cusuri significa que tem algum tipo de medicamentos de venda livre.